Olá pessoal, está no ar mais uma edição do programa E Agora Doutora? Dúvidas de trânsito que você não tinha para quem perguntar. E hoje eu vou conversar com você sobre um tema que está presente no nosso dia a dia, mas que muitas vezes acaba passando aí despercebido. Hoje o programa vai tratar sobre as placas de identificação dos veículos. Porque mais do que um simples conjunto de letras, de números, elas são fundamentais para a organização do trânsito e também para a segurança pública, além do que possibilitam aí a fiscalização. E olha só, minha gente, nos últimos anos, essas placas aí, elas passaram por mudanças muito importantes, especialmente com a adoção aí das placas do padrão Mercosul. Então você que está me acompanhando, fique ligado, porque até o final do programa você vai entender tudo sobre a questão de placas. Olha só, minha gente, então o programa de hoje vai falar sobre o sistema de identificação externo dos veículos. Olha só, vamos aqui para o nosso telão. Nós temos como é que é o nome disso aqui? Flipchart, não é? Flipchart. Então, olha só, gente, nós temos aqui a placa, que agora nós temos o padrão Mercosul, nós temos aqui o QR Code, não é? Onde nós temos todas as informações, algumas são na parte de baixo, certo? Nós temos aqui o QR Code e atualmente a placa padrão Mercosul, ela é composta por 4 letras, tá? 3 iniciais, aí número, outra letra e mais 2 números. Esse é o padrão Mercosul de hoje, tá bom? Nem sempre foi assim. Antigamente nós tínhamos placas, inclusive conforme a cor, ela mostrava a M6985. Né? Isso aqui é um exemplo, isso aqui é um Corcel que meu pai tinha e eu nunca mais esqueci essa placa, M6985. Nós já sabíamos que, inclusive, a placa, por conta da letra, e com isso você sabia que o veículo, teria sido emplacado aqui no Paraná. Daqui a pouquinho nós vamos tratar desses detalhes. Atualmente não é mais assim, agora nós temos esse sistema de placa e eu já vou explicar para vocês por quê. Nós temos muitas discussões aí recentes, inclusive, sobre essas novas alterações, inclusive com o retorno, uma discussão muito recente, que saiu inclusive essa semana, um projeto de lei que estabelece o retorno da identificação aí da cidade, porque atualmente nós temos aqui simplesmente o indicativo do país, porque o Brasil, ele é signatário do acordo do Mercosul, por isso que o padrão dessa placa aqui é chamada padrão Mercosul, tá? Que ela abrange aí os países que fazem parte do Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai, justamente para tentar aí padronizar. Enfim, ao longo deste programa, né, eu vou explicar tudo isso de uma forma clara e muito detalhada, então vocês vão entender os detalhes com relação à identificação externa. Para começar, é importante entender que as placas dos veículos elas são regulamentadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Vocês sabem que foi instituído ali em 1997 pela Lei 9.503. Bom, onde é que está escrito isso, doutora? Eu sempre coloco para vocês aqui o artigo 115 do Código de Trânsito, tá? Então nós temos aqui o artigo 115 do Código de Trânsito, que ele estabelece que todo veículo deve ser identificado externamente por meio de placas, os veículos dianteira e traseira, que têm caracteres que permitem aí a sua individualização. Por isso que não tem nenhum veículo com uma placa igual. A placa é o RG, é o CPF do veículo. Não vai ter outro veículo igual. Se tiver um caractere igual, ou é clonagem de placa, ou é clonagem de veículo, ou é um erro de sistema e não pode prevalecer. Tá bom? Esse mesmo artigo, ele também aqui, o artigo 115, ele também determina que essas placas devem atender aos modelos e às especificações aí que são definidas pelo Código Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, que é o órgão máximo que regulamenta aí o Código de Trânsito. Ou seja, o código ele estabelece a obrigação, mas quem efetivamente define exatamente como a placa deve ser, qual é o tamanho
da redução, qual o percentual é possível, qual a cor dos caracteres, o que é que deve constar, é o CONTRAN, por meio das resoluções. Daqui a pouquinho eu vou falar qual é a resolução que está vigente. Por quê? Durante muitos anos, nós utilizamos no Brasil o modelo das placas, como eu disse aqui, essa aqui é uma placa mais antiga ainda, não é? Porque nós tínhamos ainda, eu até coloquei a placa aqui, mais antiga ainda, mas nós tínhamos a placa com 3 letras e 4 números. Vamos lá, o outro modelo, tá bom, gente? Então, nós tínhamos aqui a placa que prevalecia, ABC 1, 2, 3, 4. Eram 3 letras e 4 números. Conforme a cor da placa, você indicava se o veículo era particular, se o veículo era de aluguel, se o veículo, enfim, nós tínhamos aqui uma descrição, se o veículo era de aprendizagem, se o veículo era de experiência, aquela placa verde, enfim. Só que esse sistema, ele não era aleatório, tá? Nós tínhamos aqui uma combinação que era determinado aí para... Perdão. Que era determinado para os estados. Era uma combinação de letras e números, especialmente aí a primeira letra, ela indicava, como disse, o estado de registro do veículo. Mas acontece que existia uma tabela nacional que associava essas determinadas letras a cada unidade da federação. E assim era possível identificar a origem desse veículo apenas observando aí a letra da placa. Além disso, na parte inferior da placa, nós tínhamos aqui em cima, nós tínhamos o nome do município e a sigla do estado. Então, nós tínhamos aqui um exemplo, Cianorte, não é? Cianorte, e nós temos aqui o Paraná. Então, nós temos aqui a cidade, o município do primeiro emplacamento, tá, gente? O que acontece? Quando você transferia o veículo, você não precisava mudar a placa, se ela estivesse em boas condições, tá bom? Você mudava a tarjeta aqui do município de emplacamento, beleza? Esse modelo, ele funcionou durante muito tempo, funcionou durante décadas, só que ele começou a apresentar aí limitações. O aumento da frota de veículos aí no país, as combinações que eram possíveis, apesar de ter essa possibilidade, elas começaram a se esgotar em alguns estados. É uma coisa meio que óbvia, não é? Em São Paulo, nós temos um emplacamento muito maior do que Piauí, por exemplo, e Sergipe. Foi nesse contexto que então surgiu a necessidade de um novo padrão de placa. Essa mudança ela veio com a integração regional entre os países, como disse aqui, do Mercosul. O objetivo é padronizar a identificação veicular entre o Brasil, Argentina, Uruguai, o Paraguai, facilitando então a circulação internacional e aumentando a segurança ali com relação à identificação. Eu, particularmente, não concordo, porque ficou muito mais difícil a memorização de uma placa, caso você visualize aí algum acidente ou alguma situação. Mas, enfim, eu até então não tenho autonomia para falar para modificar isso. No Brasil, essa mudança atualmente, lembrando, falei sobre o Código de Trânsito e falando sobre a resolução. Ela é regulamentada pela resolução do CONTRAN. Qual resolução, doutora? Atualmente, nós estamos com a resolução número 969 de 2022. Guardem esse número aqui. A resolução 969 de 2022. Ela consolidou as regras do novo padrão das placas de identificação veicular, conhecido como padrão aí Mercosul. Com isso, nós passamos a adotar um novo formato, que é esse daqui que eu mostrei. 4 letras e 3 números. 4 letras, 1, 2, 3, 4, tá? Eu coloquei aqui X, mas aí as pessoas vão colocar a letra Z aqui, tá? Então, 4 letras, 1, 2, 3, 4 e os números. Lembrando que esses números são intercalados. 3 letras, 1 número, outra letra e 2 números. Com isso, aumentou aí, são distribuídos aí, 4 letras e 3 números, são distribuídos de forma intercalada. Um exemplo típico é esse modelo aqui da placa que eu mostrei para vocês. E uma das principais diferenças em relação ao modelo antigo está justamente nessa lógica de emissão dessas combinações. Antes, como eu mencionei aí para vocês, havia uma relação direta entre as letras e o estado. E hoje isso não existe mais. As combinações elas são geradas sequencialmente, nacionalmente, ou seja, elas seguem uma ordem de emissão, independente do estado onde esse veículo está registrado.
Um exemplo, no Paraná, nós emplacamos um veículo hoje, está na letra T, mas de repente lá em Minas Gerais, um despachante resolve emplacar outro veículo, lá também vai ser a letra T, claro que seguindo a combinação na ordem cronológica. Isso significa que não é mais possível identificar aí a placa, significa, Cleusa, me ajuda aí, significa que não é mais possível identificar a origem desse veículo apenas pelas letras da placa. A Cleusa já está pensando ali a placa do carro. Aliás, é muito importante. Você sabe a placa do teu carro, Cleusa? Não sabe? Ah, certo. Sim, não é? Exatamente. Então, assim, a Cleusa acabou lembrando aqui da placa, mas ela consultou ali o CRV, eu vi você consultando. A informação, gente, sobre o estado e o município, ela passou a ser registrada apenas nos sistemas eletrônicos. Não tem mais o nome da cidade na placa padrão Mercosul. E nos órgãos de trânsito, ela fica ali registrada, mas na placa não está. Esse número não é mais visível, então lembrando que não é mais visível diretamente na placa, fazendo com que as pessoas não saibam exatamente, de onde aquele veículo é proveniente, onde é que ele foi emplacado. Essa mudança ela trouxe vantagens aqui com relação à possibilidade de combinações, mas ela também gerou muitas críticas, do meu ponto de vista, inclusive. Do ponto de vista técnico, esse novo modelo ele amplia significativamente aí o número de combinações possíveis. Isso, beleza, todo mundo sabe. Só que ele resolve o problema do esgotamento das placas. Tranquilo, garantindo que o sistema seja sustentável por muitos anos. Mas, com relação à memorização, ela dificultou e muito. Além disso, o padrão Mercosul, ele incorpora elementos de segurança, porque daí tem aqui o QR Code, como falei para vocês, que permite a verificação aí da autenticidade dessa placa, ajuda no combate aí a algumas fraudes e clonagens, e há um padrão visual, segundo informações de quem determinou, mais moderno, integrado entre os países participantes. Eu não concordo. Mas enfim, eu acho essa placa aqui muito mais, esse tipo de placa aqui que era utilizado muito mais bonito. Enfim, por outro lado, muitas pessoas sentiram aí, como disse, a perda da identificação regional. E é esse que é a minha maior crítica, mas voto vencido. Antes assim, a gente via um veículo e era comum você reconhecer imediatamente a cidade, o estado de origem, ou até tinha aí um aspecto cultural. Mas, enfim, é justamente nesse ponto que entram as discussões aí mais recentes sobre essa identidade regional. Há propostas aí, debates sobre a possibilidade do retorno da identificação das cidades nas placas, seja de uma forma física, a tarjeta de novo, não é? Ou então por meio de soluções tecnológicas complementares. Seria, no caso aqui, essa identificação através do QR Code. Eu, particularmente, você tem esse costume ali de chegar numa placa e fotografar a placa? Primeiro, se você fotografar a placa de um carro, se você não é uma autoridade de trânsito, você vai aí, pode causar inclusive aí uma discussão, não é? Aliás, nós vamos aí a um breve intervalo aí chamar os nossos apoiadores culturais e na sequência nós vamos falar sobre essas discussões. E vamos falar também, lembra que eu falei para vocês marcarem o número dessa resolução, a 969? Porque o Código de Trânsito ele é uma colcha de retalho, gente. E eu vou mostrar para vocês quantas resoluções a 969 revogou, tá bom? Daqui a pouquinho, 1 minuto, rapidinho, eu volto já já. Pode rodar. DPtrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPtrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896-4345 99896-4345. A sua imagem e a sua segurança merecem o melhor. Na Englat Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança, você encontra soluções completas para destacar a sua marca e proteger o seu patrimônio. Fachadas, adesivos, letreiros luminosos, plotagens e muito mais. Tudo com qualidade e acabamento profissional. Englat Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança. Tecnologia, criatividade e confiança em um só lugar.
O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make It Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make It, aqui sua vida acontece. Falei para vocês que era rapidinho, de volta aqui com o programa E Agora, Doutora. Estamos falando sobre a identidade visual dos veículos externos. Lembrando que hoje nós vamos falar sobre a questão das placas, mas existem outras situações. Por exemplo, daqui a pouquinho eu volto sobre a questão das placas, mas a gente pode falar aqui sobre a questão da cor predominante do veículo, isso aqui é uma identidade visual externa. Nós podemos falar também sobre o número do chassi, que é obrigatório agora a gravação no vidro, isso aqui também é outra identidade externa, mas hoje nós estamos falando sobre a placa de identificação, tá bom? Mas nós vamos falar posteriormente sobre essas possibilidades de identificação externa também. Enfim, a discussão da placa, essas discussões envolvem ali não apenas questões culturais com relação a obter ou não a identidade com relação ao número da letra, isso aqui tenho certeza absoluta que não vai voltar mais por conta aí dessa restrição, né? Tem estado que vai acabar a numeração mais rápida do que outros, então isso aqui é muito difícil. Mas a cidade, o indicativo da cidade, eu acho muito conveniente. Agora, se voltar essa identidade apenas tão somente no QR Code, vai ficar do mesmo jeito. Né? Porque atualmente, se você pegar ali no QR Code, você já sabe que nós precisamos ter uma visualização externa. Então, eu particularmente opto por indicar ali, ao invés do país, colocarmos ali a placa e o estado de onde ele foi emplacado. Essa é minha opinião. Mas nós temos aí os aspectos práticos, por exemplo, a identificação da cidade, ela pode facilitar também a questão aí da fiscalização, pode ajudar nas investigações, até contribuir, gente, para a sensação de proximidade entre os cidadãos. No entanto, qualquer mudança aí nesse sentido, ele precisa respeitar o que está previsto no Código de Trânsito, a gente sabe disso, e também nas resoluções do CONTRAN. Como eu mencionei logo no começo do programa, o artigo 115 do Código de Trânsito, ele delega aí para o CONTRAN a definição dessas características das placas. Portanto, gente, qualquer alteração depende de uma nova resolução ou uma atualização das normas vigentes. Um outro ponto importante que eu quero destacar é que o padrão Mercosul, ele não é apenas uma mudança estética, ele está inserido nesse contexto mais amplo de modernização do sistema de trânsito brasileiro. Isso inclui a digitalização dos documentos, como o CRLV eletrônico, que já tem, a integração do banco de dados entre os órgãos de fiscalização também, tudo isso voltado tão somente aí na questão da placa. Mas voltando aí à questão das letras e também dos números, vale reforçar. No modelo antigo, a lógica estava vinculada aí ao estado, o bloco de letras que era distribuído aí regionalmente. No modelo atual, essa lógica foi substituída por uma sequência nacional de emissão, ou seja, as combinações são atribuídas conforme aí a ordem de registro dos veículos, sem nenhuma relação geográfica direta, ok? Essa mudança, ela pode parecer simples, só que ela representa aí uma transformação importante na forma como esse sistema de identificação veicular ele é organizado em todo o país. Lembrando aí da resolução número 969 de 2022 do CONTRAN, ela dispõe sobre esse sistema de placas. Então, se você precisar de alguma informação, vai na resolução 969. É a identificação, sistema de placas de identificação de veículos, o PIV. Placa de identificação de veículos. Então, vamos falar em PIV, é sobre isso. Resolução número, atualmente, tá, gente? 969 de 2022, que está vigente.
Isso para falar em todos os veículos registrados no território nacional. Ela entrou em vigor no dia 1º de julho de 2022 e ela revogou diversas resoluções. Olha só, nós tínhamos uma resolução de 1975, vigente, a 493. Nossa, doutora, mas o código é de 1997. Exatamente, mas as resoluções que não foram revogadas expressamente ainda estavam vigentes. Então, em 2022, ela revogou uma resolução de 1975. Revogou a 793 de 94, revogou a resolução 32 de 98, a 60 de 98, a 88 de 99. Aí nós fomos lá para 2007, teve a resolução de 2008, 2009, 2010, 2011, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 e, por último, nós temos aqui a resolução a 792, que é a que estava vigente, juntamente, isso aqui de 2020, tá? E a 887 de 2021. Todas essas aqui foram substituídas pela 969 de 2022, tá bom? É uma colcha de retalho, gente, é uma lista, assim, com umas 15 resoluções que foram todas revogadas. Tudo isso foi substituído pela 969 de 2022. E ela estabelece que a placa não é apenas aí um identificador visual, mas um elemento essencial dentro de todo o sistema complexo de gestão aí do trânsito. Eu quero deixar aqui para vocês uma reflexão. Na verdade, nós temos ainda um tempinho para falar sobre a questão das placas. Mas antes disso, eu quero deixar aí uma reflexão para vocês. Todas as mudanças que são efetuadas aí no Código de Trânsito, principalmente nas placas, elas refletem as transformações da nossa sociedade, porque nós tínhamos um número de veículos bem menor quando o código, então, foi aí editado. E essa medida, à medida que o número de veículos cresce, que a tecnologia avança e que as relações entre os países se intensificam, esse sistema de identificação também precisava evoluir. Por isso que chegaram ao modelo da placa Mercosul. Tem críticas com relação a esse modelo? Claro que tem. Tem pontos positivos? É claro que tem. Só que, ao mesmo tempo, é natural que exista esse debate aí sobre o que deve ser preservado como uma identificação regional e o que deve ser modernizado como os mecanismos de segurança e padronização. E você? O que você acha dessas mudanças? Você pode, inclusive, nosso diretor vai deixar aqui o nosso contato. Se você tiver alguma dúvida ou se você, de repente, precisa ter algum esclarecimento, você pode mandar aí o seu pedido, pedido de orientação no nosso WhatsApp. Também tem o nosso e-mail, pode me seguir aí no Instagram. O Instagram é @SoniaEnglati e com isso você vai poder interagir comigo. Você que está em casa, você prefere o modelo antigo? Você prefere aí com a identificação da cidade? Ou você considera aí que o padrão Mercosul ele é mais adequado para os dias atuais? Essa é uma discussão que ainda, gente, deve evoluir nos próximos anos, acompanhando, inclusive, as decisões, alterações do CONTRAN e quais são aí as necessidades da sociedade. Eu espero que com essas orientações que eu estou passando para vocês, vocês consigam entender como é que as coisas evoluem, como que as coisas vão mudando no decorrer do tempo. Antigamente, carro não tinha nem placa, não é? Lembrando que no Brasil nós temos essa característica aqui. No Brasil, nossa, meu papel não dá mais para escrever. No Brasil, nós temos aqui, isso aqui é um carro, tá, gente? Então, nós temos aqui a identificação na parte da frente e na parte traseira. Antigamente, nós tínhamos o chamado lacre. Lembra que tinha o lacre? Isso era um drama. Por quê? Nós tínhamos a questão do lacre. Se esse lacre da placa traseira estivesse rompido, você poderia ser notificado. Hoje não tem mais o lacre, tá? Qualquer um chega e coloca a placa. Por quê? Por conta dos dispositivos de registro eletrônico. Tá bom? É uma crítica? É uma crítica, porque você não consegue visualizar, fica muito mais fácil também para as pessoas que de repente aí você estaciona o carro num local e as pessoas acabam retirando as placas. Aliás, deixa eu fazer aqui uma observação. Doutora, falei professora, né? A doutora também com giz no quadro, né? Professora. Eu sou professora também, tá, gente? Mas é o seguinte, doutora, eu estacionei o meu veículo na rua e roubaram a minha placa. O que é que eu devo fazer?
imediatamente registrar um boletim de ocorrência, tá? Imediatamente. Por quê, minha gente? Porque com essa placa, eles podem ou clonar um veículo ou clonar a própria placa do seu veículo, porque dificilmente vai roubar as duas, não é? Pode clonar essa placa ou, de repente, pode até colocar no veículo e cometer algum tipo de crime. E é importante que você registre. Muito comum, por conta da falta desse lacre, de repente ali vai trepidando e o parafuso fica solto e a pessoa acaba perdendo a placa. Extravio de placa também deve ser registrado através de um boletim de ocorrência. Não é furto daí, não é, gente? Mas é o extravio. Veículos que acabam passando por alagamento, muito comum também esses veículos acabarem perdendo as placas. É muito importante também o registro para que você, de repente, aí não tenha problemas posteriores. De repente alguém localiza e alguém coloca. Mostrei esses dias apresentando o programa 90 com meu esposo, Roberto Ascioli, e nós mostramos um senhor que estava com um carrinho de reciclagem, não é? Um carrinho de reciclagem, e ele colocou no carrinho de reciclagem dele a placa de um veículo. Ele provavelmente achou essa placa e com isso ele colocou. Na hora nós abrimos ali o Cinesp Cidadão, que é um aplicativo do governo federal, muito importante que você tenha, Cinesp Cidadão, Cinesp com S, tá? Cinesp de sistema. E você, com isso, acessa através da sua senha do Gov e você pode consultar ali a placa de um determinado veículo para verificar se ele tem um indicativo de furto, de roubo. Você não consegue visualizar todos os caracteres, mas alguns caracteres do chassi você consegue verificar. Por exemplo, se você verificar um carro, uma situação suspeita, você vai lá, tira a foto, você anota a placa, verifica ali no Cinesp Cidadão e ali você vai ver se ele tem indicativo de furto ou roubo. Se ele tiver indicativo de furto, de roubo, chama a polícia. Chama a polícia. Jamais tente fazer qualquer tipo de abordagem para a pessoa que está ali no veículo. Pode ser que seja, de repente, aí uma pessoa de bem, mas pode ser que seja também efetivamente uma pessoa do mal. Pode ser a pessoa que de repente roubou, enfim, um criminoso. Não tente abordagem. Chama a polícia e que identifica uma situação como essa. Vou contar um caso particular meu, tá? Um caso particular meu. Há muito tempo atrás, 25 anos atrás, um veículo meu foi roubado. Roubo, assalto à mão armada. Minha cunhada estava com o veículo e o veículo acabou sendo roubado. E eu falei para o meu esposo, eu falei assim, eu vou achar este veículo. Na época era um Vectra, isso 2000 e alguma coisa. Era um Vectra. E eu falei para o meu esposo, eu vou achar esse veículo. E o meu esposo duvidava. Resultado, gente, eu andava na rua, se eu via um carro parecido com o meu, eu consultava ali o aplicativo e o que acontece? Não era o meu carro, tá? Mas acontece o seguinte, eu localizei pelo menos uns 3 veículos com problemas nas placas. Que aquele veículo, aquela placa não correspondia àquele veículo. O meu Vectra era um Vectra cinza. Eu verifiquei um Vectra branco que no aplicativo mostrava que era um Vectra cinza. E todas as vezes que acontecia esse tipo de coisa, eu acionava a polícia e falava. Então, eu resolvi o problema de 3 proprietários, só consultando. Claro que eu focava só no Vectra porque eu queria achar no meu veículo. Resumindo a história para vocês, depois de um ano e meio, a polícia me ligou. A polícia me ligou e falou assim, a senhora que é proprietária do veículo tal, meu veículo foi localizado em Guarapuava. Ele foi roubado, e ele foi todo desmontado para que fosse utilizado para o transporte de cigarro. E ele acabou sofrendo uma abordagem e ele acabou foi apreendido no pátio da Polícia Rodoviária Federal, da Receita Federal em Guarapuava. Resultado, depois até o meu marido ficou incrédulo, mas eu localizei o meu veículo e fomos lá e conseguimos resgatar o veículo e tudo certo. Por quê? Porque tínhamos toda a documentação correta. Então é muito importante e nunca desista, viu, gente? Eu, como advogada especialista em trânsito, conheço o caso de um caminhoneiro que recuperou o seu caminhão depois de 20 anos. 20 anos, o caminhão já estava todo transformado, mas eles não mudaram a cozinha do caminhão, que era personalizada. Ele reconheceu e conseguiu recuperar o seu veículo. Enfim, o tema de hoje foi a identificação externa. Placas, no caso aqui, a evolução das placas. Por que é que nós chegamos a essa questão da placa do Mercosul? Eu espero que com isso você tenha aí um entendimento de como é que funciona essa identificação externa do seu veículo.
cuidado com a placa. Tem algum problema? Registre o boletim de ocorrência para evitar problemas posteriores. Combinado? Chegamos ao final, então, de mais um programa E Agora, Doutora, e eu espero vocês na próxima terça-feira com um novo tema relevante. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!